Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 23. E a pergunta é: aqui existem duas pessoas distintas da Santíssima Trindade? É isso que vamos ver agora. Quando olhamos esse texto de forma isolada, certamente imaginamos que aqui Jesus estava falando de outra pessoa. No entanto, quando lemos o capítulo todo, percebemos que Jesus o tempo todo estava explicando aos seus discípulos acerca de quem ele era, o que ele tinha vindo fazer nesta terra, qual a sua missão e qual a missão dos discípulos após ele. Ora, na verdade, é um ponto difícil de entender quando se olha de forma isolada. Quando diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, né? Viremos para ele e faremos nele morada. No entanto, quando olhamos o verso 5, Tomé também teve essa dúvida. Quando Jesus falava do caminho, falava do Pai, falava da morada nos céus, então ele disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais e nem sabemos o caminho. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja que agora Jesus disse: ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai, apontando para outro. Nessa mesma situação, ele disse: se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, vocês já conhecem o Pai. Não é para ter mais dúvidas sobre isso. Vocês já conhecem, porque vocês já conheceis e o tendes visto. Então, Filipe também teve a mesma pergunta. Filipe perguntou dizendo: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Não é a carne, não é o físico que faz o trabalho espiritual, mas o que está nele é quem faz as obras. E no verso 11 ele diz: crede-me que estou no Pai, e o Pai está em mim, ao menos por causa das mesmas obras. Nós percebemos que é até uma forma de repreender a incredulidade deles. Na verdade, quando ele fala do Pai, ele está mostrando o Criador de todas as coisas. Ele não está mostrando outro diferente. Ele está mostrando ele mesmo. Aquele que um dia se fez carne. E primeiramente, como Criador de todas as coisas, ele é Pai. Mas um dia, quando ele se fez carne, ele veio com o título de Filho. Mas ele não é uma segunda pessoa. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E é justamente isso que ficava difícil para os discípulos entenderem, para os fariseus também entenderem. E as perguntas são válidas. São válidas. Nós também podemos ter dúvidas. Mas uma coisa é certa: Israel nunca adorou mais de um Deus. Os fariseus tiveram dificuldades por isso, porque eles sabiam das Escrituras. E foi difícil para eles entender que Jesus era o Deus conosco. Era o Emanuel, aquele que havia de vir. Então, quando estudamos a teofania de Deus, percebemos que Deus se manifesta quando quer e como quer. Como exemplo disso, Moisés viu Deus na sarça ardente.
Ali foi uma das formas de Deus se manifestar aos seus. Moisés viu Deus outra vez na entrega das tábuas, quando Deus escreveu com o seu próprio dedo, e ele viu o dedo de Deus escrevendo. E também ouviu a sua voz recitando o que escrevia. No entanto, aqueles Israel, quando estava no sopé do monte, eles já não viram como Moisés viu. Ao invés de ver o dedo de Deus escrevendo, eles viram apenas relâmpagos. E ao invés de ouvir a voz de Deus falando, ouviam apenas trovões. Então, Deus se manifesta como quer e quando quer também. Pense nisso, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.